A crise envolvendo a fronteira na Venezuela, os 3 militares venezuelanos que desertaram para o Brasil neste fim de semana pediram aos companheiros de farda que deixassem de apoiar o regime de Nicolás Maduro. Alguns deles falaram e usaram as seguintes frases: que se coloquem do lado do povo, porque o povo está passando fome. A declaração principal foi dada pelo sargento Carlos Eduardo Zapata a jornalistas que estavam na região nesse domingo. Falando mais sobre os conflitos na fronteira entre Brasil e Venezuela, direto para a capital federal com Luciana Verdolim. Olha, depois de um fim de semana de confrontos na fronteira do Brasil com a Venezuela entre os próprios venezuelanos e forças militares do governo de Nicolás Maduro, o Ministério da Defesa ontem à tarde intercedeu para que novos incidentes na linha de fronteira com a Venezuela não voltem a se repetir. Depois de um acordo firmado entre os militares brasileiros e os venezuelanos, veículos antidistúrbios que estavam na barreira montada no país vizinho recuaram imediatamente. Segundo o governo brasileiro, foi entendida a inconveniência da presença desse tipo de aparato militar na fronteira. No lado brasileiro, o controle dos acolhidos foi reforçado para evitar novos confrontos. O governo, no entanto, deixa bem claro que não houve por parte do Brasil o fechamento da fronteira. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores defendeu que os demais países que ainda não reconheceram o que chama de governo legítimo de Juan Guaidó se junte ao grupo que trabalha pelo fim da violência na Venezuela. O Brasil participa do movimento de envio de ajuda humanitária, mas já afirmou em diversas oportunidades que o papel do governo brasileiro é disponibilizar a cerca de 20 toneladas de alimentos e medicamentos que já estão em Boa Vista. Mas quem tem que se responsabilizar pelo transporte são os aliados do presidente interino Juan Guaidó. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esteve na sexta-feira na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela e passou o fim de semana em Pacaraima. Aqui em Pacaraima, estamos aqui no centro de acolhida de migrantes e refugiados venezuelanos, aqui nas instalações do Exército, da Operação Acolhida. Ali ao fundo está a fronteira Brasil com a Venezuela. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele participa hoje em Bogotá, na Colômbia, de encontro do chamado Grupo de Lima, que vai discutir a crise na Venezuela. Segundo Mourão, o governo brasileiro está preocupado. Já tem alimentos e medicamentos estocados em Roraima para mandar ao país vizinho. Nesse momento, acompanha com atenção toda a movimentação lá na fronteira. O governo brasileiro já deixou claro, que a nossa ação sempre será no sentido da não intervenção no assunto interno e apenas manteremos a pressão política, e as palavras, junto aí com os demais países que estão cooperando num esforço para que a Venezuela retome um caminho, de democracia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participa do encontro. De Brasília, Luciana Verdolim. Juan Guaidó afirmou que não descarta pedir a intervenção militar estrangeira e ele deu uma declaração nesse fim de semana que foi a seguinte: vocês não devem lealdade a quem queima comida. Professor Vila, Vera Magalhães. A questão é complicada, como eu já disse. Não é uma velha ditadura latino-americana. Aquela que chegava um momento que se esgotava, era derrubada por um golpe militar, ela era produto de um golpe militar, derrubada por um golpe militar e a vida seguia. A ditadura chavista tem características especiais. Primeiro, não chegou ao poder pelo golpe, mas através de um processo eleitoral. Viciado ou não, é uma outra questão. Claro que inicialmente não era um processo viciado na primeira eleição do Chávez e depois teve um processo de asfixiamento da sociedade civil. Nova Constituição, altera a estrutura do exército, redivide a estrutura dos estados na Venezuela, então, e sempre buscando uma chancela eleitoral, buscando eleições, pressionando a oposição, dificultando o trabalho oposicionista. Então ela não tem nenhuma semelhança com Cuba. Quem quiser comparar a Venezuela com Cuba precisa voltar para a escola. Primeiro ano, primeira aula de história da América Latina. Não sabe nada do que está falando.
a Revolução Cubana de 1959, de 1º de janeiro de 59, teve uma outra dinâmica. De 59 a 61 ainda teve um período democrático, e a partir de 61 há uma tomada de poder pelos comunistas em Cuba e um rompimento, se afastando dos Estados Unidos e se aliando a então, não existe mais, União Soviética. O processo da Venezuela é distinto. E lembrando que no caso de Cuba tinha um partido político só. Venezuela é uma outra coisa, é uma coisa muito complexa, né? Você tem, com todas as restrições, o pluripartidarismo, etc, etc. Não dá para externar isso, eu vou provavelmente falar disso no destaque final, mas é um processo muito diferente do que o processo cubano e tal. É necessário conhecer, sabe por quê? Ultimamente nós temos o culto da ignorância. Quanto mais ignorante, melhor. As pessoas dizem o seguinte: eu não sei, e daí? Mas opina sem saber. É um retrato triste do Brasil contemporâneo. Então a questão toda é necessário entender o regime venezuelano, até para entender o processo, porque Maduro ainda permanece no poder, apesar de 50 países terem reconhecido Guaidó como presidente, apesar de todos os incidentes nas fronteiras Brasil e Colômbia, apesar de algumas deserções. Ele ainda se mantém no poder. É uma agonia, mas é uma agonia muito lenta. Agora, isso é um lado da moeda. O outro lado é a posição do Brasil. Até o momento, a posição do Brasil é absolutamente correta. É aí graças à ação não do Ministro das Relações Exteriores, graças ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ponderação, sem entrar em provocações feitas pelo exército bolivariano, como por exemplo os incidentes que ocorreram no final de semana, especialmente no sábado, na fronteira com Roraima e tal, né? E pensando em que é a Venezuela que vai encontrar sua solução. Isso é oposto, se vocês perceberem, entenderem a linguagem diplomática, do que disse agora o presidente, que se julga presidente pela própria Constituição bolivariana, Guaidó. E é diferente do que diz o presidente da Colômbia, Iván Duque. São coisas muito diferentes. O presidente da Colômbia age como, erradamente em toda essa história, como um ariete do interesse norte-americano. É outra história. É uma coisa que pensa os Estados Unidos. O Brasil pensa outra. São coisas... O Brasil não é instrumento do imperialismo norte-americano. Isso precisa ficar muito claro. O Brasil só tem um interesse, o do Brasil. Por isso que o Ernesto Araújo tem hora que ele pensa que está no Departamento de Estado. Não, o senhor não está no Departamento de Estado. O senhor é ministro de Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. O senhor tem que pensar que o senhor é brasileiro. É o governo do Brasil. O senhor não é capacho do imperialismo americano. Então, isso é muito importante. O caso da Colômbia, uma outra história. O governo brasileiro, via General Mourão, está encaminhando direitinho a questão. Eu digo isso porque a gente tem pessoas que querem estimular um conflito entre Brasil e Venezuela. E o Brasil não tem problema nas fronteiras há um século. Eu falei aqui, posso retomar depois o Barão do Rio Branco. Há um século. Portanto, a atitude corretíssima. Nada de intervenção militar na Venezuela. Nada. A história é outra. Cabe aos venezuelanos encontrarem sua solução. E o Brasil dá todo o apoio diplomático e humanitário.